Olá, hoje nós vamos estudar a terceira carta do apóstolo João. E assim como fizemos na segunda carta, vamos abranger toda essa carta com um estudo apenas, uma lição, dos versículos 1 ao versículo 15. E o título dessa terceira carta é Imitando o que é bom. Notem que, ao contrário da primeira e da segunda carta, João escreve agora para um cristão específico, que tem o nome de Gaio. E ele diz que ama muito esse discípulo, esse cristão. João recebeu notícias, ele está em outro local, ele recebeu notícias a respeito de Gaio, ele ficou muito feliz. Gaio está bem fisicamente e espiritualmente. Ele continua andando na verdade e tem se mantido fiel. Ele está hospedando, está contribuindo financeiramente com os missionários itinerantes, aqueles que vão pregando o evangelho de cidade em cidade. E ao fazer isso, ele está demonstrando o seu amor de uns para com os outros. João diz que todos que fazem isso, ou agem como ele, tornam-se cooperadores em favor da verdade. Depois de elogiar o caráter e a conduta do seu amigo Gaio, João vai citar nessa carta aqui o nome de dois personagens, Diótrefes e Demétrio. E ele deixa claro que esses dois homens têm um comportamento bem distinto um do outro. Diótrefes gosta de aparecer. Ele quer ser o mais importante, ele quer exercer a primazia. E ele se opõe a João e aos obreiros que estão anunciando a verdade, chegando até a usar palavras maldosas e palavras caluniosas. Ele não recebe os missionários itinerantes, os obreiros que pregam o evangelho, e impede que os outros cristãos façam isso. Ele chega a expulsar aqueles que o contrariam e que recebem os obreiros itinerantes. Demétrio tem um comportamento totalmente diferente. É um cristão muito bem conceituado entre as igrejas. Todos falam bem dele. E o próprio João, que conhece a Demétrio, dá um bom testemunho a respeito dele. Diz que ele é um homem bom, que ele é um homem fiel. Depois de fazer esses breves relatos sobre esses dois personagens, João diz o seguinte a Gaio, lá no verso 11. Não imite o que é mal, mas imite aquilo que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus e não conhece a Deus. Bem e mal, conhecer a Deus e não conhecer a Deus. É uma consequência natural, irmãos, da nossa conduta no dia a dia. O que nós fazemos reflete o que nós somos e no que nós cremos. E ele fala assim no final para Gaio: permaneça firme nas verdades que você tem aprendido da nossa parte. Honre aqueles que fazem o bem e têm um bom testemunho, como é o caso de Demétrio. E tome cuidado, tome muito cuidado com aqueles que são arrogantes e se opõem à verdade, como é o caso de Diótrefes. Eu deixo aqui uma reflexão para nós terminarmos o nosso estudo. João disse lá no verso 4 que ficou muito alegre, ou que fica muito alegre, quando ele ouve que os seus filhos estão andando na verdade. Ou seja, estão seguindo os passos de Cristo, estão obedecendo aos seus mandamentos. E ele recebeu boas notícias a respeito de Gaio, ficou alegre. Ele conhece Demétrio e fica alegre com a vida de Demétrio, mas fica triste ao receber notícias muito ruins sobre Diótrefes.
se João recebesse notícias a seu respeito, o que ele sentiria? Como ele reagiria? Qual seria o testemunho de João sobre a sua vida? Reflita sobre isso. Você tem sido fiel? Você tem contribuído para que o reino de Deus cresça e se expanda? Você tem andado na verdade? Você tem amado os seus irmãos e irmãs na fé, de alguma forma, sendo hospitaleiro, por exemplo? Você tem dado um bom testemunho para as pessoas de dentro e de fora da igreja? Eu quero terminar esta carta, o estudo das cartas de João, apenas com o versículo 13, ou desculpe, o versículo 15, que a paz de Cristo esteja com você.